Olha, o Jornal da Fã, preocupado com um fato que tem sido recorrente e que ontem foi registrado aqui em Sergipe, abre hoje a nossa segunda hora com uma entrevista importantíssima. Vamos abordar aqui no Jornal da Fã com a professora doutora Silvânia Bretas, estes casos que têm se repetido de violência nas escolas. A doutora Silvânia, ela é formada em Pedagogia pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, mestre em História e Filosofia da Educação e tem um trabalho voltado aí para a formação de professores para enfrentar esta realidade de alunos que muitas vezes têm problemas psicológicos, problemas psíquicos e que acabam afetados pela violência e que acabam praticando também violência nas escolas. Professora Silvânia, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Obrigada também por esse convite, nesse momento de tanto pesar para a sociedade brasileira, de tanta tristeza e principalmente de muita apreensão do futuro da escola. Professora, nós vimos esse fato lamentável em São Paulo, uma professora morta a facadas. Ontem, um fato foi registrado em Maruim. Anos atrás, minha produção aqui me recordou, um professor também foi alvo de um ataque a tiros em 2014 aqui em Sergipe. Enfim, como lidar com esse tipo de situação que tem sido cada vez mais recorrente? Quais são as causas desse tipo de violência que a gente tem assistido, professora? Bom, como lidar, eu acho que é um momento de todas as forças sociais se organizarem e pensar mais seriamente na escola brasileira. Eu acho que, em primeiro lugar, nós precisamos olhar para a história da educação da nossa sociedade e encarar um fato muito dolorido, que é uma ferida na história da educação brasileira, que esse fosso social de desigualdades sociais marcou a história da educação como uma escola dividida, uma escola que é para rico e outra escola que é para pobre. E a escola de pobre, quanto menos investir nela, melhor. Essa é a história da educação brasileira. E esse momento que nós estamos vivendo não é um momento que nasce agora. Não é um momento também que temos que olhar de uma forma muito subjetiva a cada fato, né? Como se fosse só os indivíduos que estavam ali isoladamente doentes ou com algum problema psiquiátrico. Embora tudo isso também seja elementos muito importantes para a gente olhar. Mas isso é uma construção histórica da escola brasileira e nós agora estamos vivendo o momento mais trágico dela. Porque enquanto foi trágico, na medida que foi destituindo crianças e jovens de ter um acesso a boa educação, agora a gente está nesse momento de que você vai levar o seu filho para a escola, daqui a alguns minutos eu vou levar o meu filho para a escola, e a gente fica nessa preocupação, né, se ele estará seguro ou não nessa escola. Então, é o momento da sociedade se rever como um projeto de sociedade. É essa sociedade que queremos para o Brasil, para o Nordeste, para Sergipe, uma sociedade com esse fosso social de desigualdades, aonde 1% da população brasileira detém mais de 30% da riqueza que sai desse país. Essa sociedade não é possível. E a escola que a gente está vendo é o resultado dessa sociedade. É isso que acho que é necessário a gente ter em mente, e é isso que é necessário também para entender que isso é um problema do presidente da República, do ministro da Educação, do governo, do secretário da Educação, do prefeito, do secretário municipal da Educação, mas é também um problema meu, é um problema seu, é um problema dos conselhos, é o problema
da sociedade, das entidades acadêmicas, das entidades sindicais, é um problema da sociedade. Então, as forças sociais precisam se unir e entender mais profundamente o que essa divisão entre escolas de rico e escolas de pobre está causando para a sociedade, porque todos sofremos. Nesse momento não tem, a não ser que você tenha uma pedra no coração. Caso contrário, não tem como a gente ficar ileso a essa situação. Então a senhora faz uma relação direta com a desigualdade social para essa problemática que está acontecendo? Faço uma relação direta e faço também, mais especificamente, a um conjunto de políticas postas no Brasil desde de 2013, só para a gente fazer um corte, é claro que historicamente é mais longo, mas só para a gente fazer um corte, um conjunto de políticas que, no meu entendimento, tem uma contribuição muito considerável. E eu só gostaria de trazer um dado aqui também para eu fundamentar o que eu estou dizendo. Veja só, eu recolhi da agência CNN Brasil, no dia de ontem, nos últimos 20 anos houveram 16 ataques. E quando a gente fala nesses 16 ataques, são ataques que ganharam o noticiário nacional, né? Mas se a gente for, então, por exemplo, esse que felizmente foi conseguido descobrir com antecedência e evitar o pior, e eu espero que o garoto que estava planejando tenha todos os cuidados possíveis para que ele supere essa situação. Mas, enfim, esses ataques menores, que são tão graves quanto, não ganham o noticiário. Mas eles já estão virando quase que uma situação cotidiana na escola, né? O Sindicato dos Trabalhadores da Educação Básica do Estado de São Paulo tem uma pesquisa e 80% dos professores ali no Estado de São Paulo, mas talvez a gente pudesse reverberar para o resto do país, 80% dos professores temem sofrer alguma agressão, especialmente uma agressão física dentro da escola. Então, só para dizer o quanto que isso está presente na vida cotidiana das escolas. Então, voltando, 16 ataques, esses que ganharam os noticiários, nos últimos 20 anos. E quando a gente vai olhar para as datas, o primeiro foi de 2003 e o segundo, 2011. Então, levou-se 8 anos. Depois disso, 1 ano, e se tem outro ataque. Depois, 3 anos, que inclusive em 2014, que foi o ataque aqui em Aracaju e Sergipe. Depois, vem 2017, 3 anos. Aí nós temos 2019, 2 em 2019, 1 em 2021, 5 em 2022. E agora esse em São Paulo. Mais uma vez, os que ganham destaque. Então, veja, 5 em 2022. Né? Além desse profundo fosso de desigualdade social, eu quero citar aqui que ganhou nos últimos tempos alguns movimentos que a gente pode chamar os movimentos de forças reacionárias no sentido de que sempre que há um avanço para qualquer movimento social, elas tendem a reagir contra. Né? Então, nesse sentido, eu quero então chamar a atenção que foram movimentos que ganharam a sociedade civil e a sociedade política também, como a Escola Sem Partido. O que a Escola Sem Partido propunha? O que o advogado, que foi o grande disseminador, fez grandes audiências, dizia: professor é um técnico burocrata. Ele reduzia a profissão a isso, né? E incentivou os estudantes a ser dedo duros de professores sob o estigma de que os professores são doutrinadores.
E se a gente olhar, então, as cartilhas que correram pelo Brasil afora da escola sem partido, nós vamos ver caricaturas de professoras mal vestidas, maltrapilhas, de modo geral, com uma expressão muito enlouquecida, né? E, claro, sempre com uma referência do vermelho, né? Indicando que essas professoras são doutrinadoras, esquerdistas, como gostam de chamar. Nós temos esse movimento, nós temos o movimento do projeto de militarização. O que o projeto de militarização das escolas traz? Ele não traz a escola militar que forma os militares. Claro que não é esse projeto. É um projeto de militarização das crianças e dos jovens que estão na escola. A ideia de que só uma doutrina rigorosa, disciplinar e hierárquica, como acontece nas Forças Armadas, pode, então, ser a solução para problemas de disciplinas dentro da escola. E a estratégia é a desautorização dos professores e das professoras. Nós temos também, nesse mesmo pacote, o projeto Homeschooling para uma sociedade que está perdendo até a própria universalização dos anos iniciais do ensino fundamental, que descredibiliza a escola como um espaço de socialização, de construção de conhecimento, de organização coletiva. Nós temos, então, isso é histórico, também se a gente reportar, vamos lá para o período imperial do Brasil, mas que hoje esse projeto é um projeto com muito mais força, que é a desvalorização do magistério público, né? Basta a gente observar que em 2011 foi decretado o piso salarial dos professores e até hoje grande parte dos municípios, grande parte do Estado não cumpre o piso salarial, né? As péssimas condições de trabalho, que os professores cansam de denunciar e não são ouvidos, a condição estrutural da escola e o pior, a desprofissionalização da carreira do magistério. O Professora, que isso significa? Sim. Perfeito. No início do programa, nós pedimos aos ouvintes que enviassem para cá opiniões, para ouvir a sociedade, né? Ouvir as pessoas que estão lá do outro lado, as pessoas que estão vivenciando essa aflição, como a senhora disse. Vamos ouvir algumas opiniões que é para a senhora poder opinar em cima delas também. Vamos lá. Bom dia, Narciso. Bom dia, ouvinte do Jornal da FFM. Narciso, eu trabalho em uma escola pública, vai fazer 4 anos agora em maio. E eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa escola. É uma das maiores escolas da rede municipal de Aracaju, que é a Escola Santa Rita de Cássia, no complexo da Igreja dos Capuchinhos. Agora a gente sabe que a escola pública recebe todo tipo de aluno, né, Narciso? Porque a escola pública é porta aberta para todos. Mas eu acho que os pais têm que também ser vigilantes com os seus filhos. Os pais têm que ser atuantes, vigiar mesmo, cuidar, tomar conta e não deixar apenas que a escola seja corresponsável sozinha. Mas eu acho que é um dever de todos. Eu acho que a escola pública, Narciso, deveria votar os fiscais. Eram aqueles fiscais que tinha antigamente nos corredores, que davam acesso às salas de aulas. Deveria ter os fiscais, não tem mais, mas eu acho que hoje a gente vem falando esse tema internamente, que os fiscais é de fundamental importância para a segurança de todos. Mas isso é coisa para quem manda pensar, né, Narciso? Os administradores pensar, mas eu acho que é de fundamental importância. Mas eu quero mandar um abraço à minha diretora, uma das melhores diretoras, Jane, o nosso vice-diretor Anderson, a nossa coordenadora do Fundamental Maior, Adelfa, a nossa coordenadora dos menores, do prezinho ao menor, do prezinho ao segundo ano, ao terceiro ano, nossa amiga Lucélia e nossa amiga Fabíola também.
essas pessoas, cuida muito bem dessa escola que é exemplo de superação em nossa cidade, que é a Escola Santa Rita de Cássia. Um abraço, Narciso, Erinaldo do Barra América, para o jornalismo que faz história e escola. Sob o seu comando, o jornalismo implacável da FFM. Olá, Narciso, bom dia amigos da FFM. Narciso, o tema é complexo. O tema é bem complexo porque envolve diversas frentes. Uma frente do poder público, né, com o seu aparato, a família, né, o preparo da família para esse aparato a criança, e as redes sociais e tudo aquilo que envolve a tecnologia hoje do celular, que tem acometido graves traumas, né, na cabeça, na mente de várias crianças por todo o Brasil e por todo o mundo, né? Então, hoje, a banalidade da vida familiar, assim como da educação, afere muito essas questões, né? Mas o que eu posso dizer, como especialista da área, o primeiro passo era o poder público trabalhar diretamente nessa frente, dar um foco principal a essa frente, né? Você trazer uma estrutura familiar, tentar introduzir na sociedade uma ideia, né? A ideia da boa educação, do bom trato, né? Com os filhos, porque isso é reflexo de uma criança que vive no seu meio. Crianças que fazem esse tipo de coisa, elas não nasceram criminosas, elas foram inseridas na vida social sem um aparato necessário, e isso fez eclodir, né, com as suas más experiências, todos esses fatos lamentáveis que estão em todo o Brasil. Então, o primeiro passo seria, na minha modesta opinião, o poder público ter um trato mais apurado dessas questões. Ok, Narciso? Meu abraço. Fica aqui o meu comentário. Valeu. Bom dia, Narciso. Bom dia, ouvintes. Bom dia, produção. Narciso, eu acho que a questão hoje do jovem e adolescente na escola se deve a uma série de fatores. E eu pontuo entre esses diversos fatores só dois fatores. Um é a questão da rede social, né? Hoje a criança e o adolescente têm acesso fácil à rede social, né? Sem controle nenhum dos seus pais, né? E tudo que ele vê na rede social ele é estimulado, né? Nós estamos vendo recentemente isso, o que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu em São Paulo, aí agora vem acontecendo em Maruim, e assim vai. Então, acho que a rede social tem um peso predominante no comportamento desse aluno na escola, né? Um outro fator é a família, né? Acho que a família também contribui muito para essa violência na escola, uma vez que a família não acompanha o seu filho, né, no cotidiano escolar. Muitas vezes a criança e o adolescente chega com a reclamação da escola em casa, o pai vai para cima da direção da escola ou para cima do professor, né? Hoje o que a gente está vendo é que a escola assumiu a responsabilidade que era da família, que é de educar os filhos, né? Então, a escola é um complemento da família. A responsabilidade de educar é pai e mãe. Então, acho que esses fatores contribuem bastante para essa violência que hoje a gente vê desenfreada mundo afora. Bom dia a todos, Alves da Atalaia. São 6 horas mais 23 minutos. Estamos conversando aqui no Jornal da FAM com a professora doutora Silvânia Bretas. Ela está trazendo uma reflexão com relação a esses fatos de violência que têm ocorrido com frequência. Ontem, mais um fato foi registrado em uma escola estadual na cidade de Maruim. Magna Santana, nossa colega de trabalho, professora Silvânia, quer fazer uma pergunta também. Magna, à vontade. Obrigada, Narciso. Mais uma vez, vamos baixar aqui. Mais uma vez, registrando a importância, né, dessa discussão, que não se encerra aqui, porque o assunto realmente é muito complexo. Professora, meu bom dia, parabéns pela sua precisão nas informações e no seu relato. Mas aí eu gostaria, aproveitando, professora, citar o seguinte: esse relato mostra o quanto ele é importante, mas ao mesmo tempo, como a gente percebe, o quanto é complexo.
tá? E a gente não pode restringir apenas, é claro, ao ambiente escolar, como você está falando, é uma responsabilidade de todos nós, da sociedade. Então, eu lhe pergunto, professora, diante de, claro, seriam vários questionamentos para a gente ter uma discussão ampliada, mas o pós-pandemia, né? Ele acabou agravando essa situação, no caso porque estamos todos sequelados da pandemia no que se refere à saúde mental, né? Em outros aspectos, mas também saúde mental, todos, sem exceção, sequelados. E aí eu pergunto, em relação aos jovens, às crianças, ao mesmo tempo as redes sociais, como um ouvinte falou, que a cada dia toma o espaço, né? O que seria de um olhar, o olhar é na tela, né? Não é o olhar, não é o olho no olho, enfim, eu lhe questiono isso também. E hoje, e é uma discussão já antiga, um pedido antigo de assistentes sociais, porque existe uma questão social muito forte por trás, que a senhora citou, e psicólogos nas escolas, fazer parte da equipe. Hoje, inclusive, vai ser discutido isso, vai se levar esse projeto para a Assembleia Legislativa. Mas o quanto isso é importante, eu gostaria que a senhora também citasse. E só aproveitando, viu, Narciso, encerrando depois desse questionamento, só para lembrar que, como a doutora disse, era um caso esporádico, há uma referência, Estados Unidos acontece muito, com mais frequência, aí aqui começou, deu uma parada, aumentou, e parece que estimula, né? Também a gente sabe disso. E esse caso, o caso do Rio de Janeiro, que houve morte, e que crianças atingidas, eu vi ontem, ou antes de ontem, o relato de uma das crianças que foi vítima, que sobreviveu. A mãe, ele não falou, claro, é a mãe que falou. E aí eu vi que a criança, o relato da mãe, que ela abandonou a escola e não quer mais voltar para a escola. Isso já tem muitos anos. Então, veja, qual é a assistência dada no pós? Então, uma criança preta, Perfeito, família pobre, que está esquecida depois do ocorrido. Isso lá no Rio de Janeiro, mas aqui também não é diferente. Ok. Seria esse meu questionamento. Professora Silvânia, à vontade. Tá, muito obrigada. Em primeiro lugar, como que é importante a gente ouvir a sociedade. Você vê que os ouvintes aqui trouxeram suas contribuições com falas muito importantes, muito coerentes, trouxeram pontos que eu ainda não tinha tocado, mas que é só o diálogo coletivo que a gente pode construir isso. Eu vou primeiro na questão que a Magda me trouxe, a questão da pandemia. Então, professora, eu acredito que a gente ainda não tenha a dimensão exata das consequências psicológicas da pandemia sobre todos nós. Viver o trauma que a sociedade brasileira viveu, ainda nós não temos toda a compreensão do que foi isso, né? Eu me lembro muito bem quando chegou aos picos, né, da gente chegar a quase 4.000 mortes por dia, eu olhava para o meu esposo e perguntava para ele que hora que vai chegar em nós, né? Então, a morte foi muito evidente para todos e todas, especialmente a população que precisou sair para trabalhar, né? E a gente fragmenta os dados das pessoas que morreram, todas as categorias menos escolarizada, as categorias da menor hierarquia da relação de trabalho, foram as categorias mais penalizadas nos falecimentos da Covid. Bom, eu não tenho a menor dúvida que isso tem um impacto muito grande na vida familiar. E, de modo geral, essas famílias, as famílias que precisam mais do poder público, com assistência à saúde, com assistência psicológica, até às vezes psiquiatra, porque isso também é importante, é onde o atendimento mais se demora a chegar, né? Então, isso vai levando consequências aí das mais funestas e das mais tristes que a gente pode observar e viver agora, né? Nesse momento, a escola é uma instituição onde que passa todo o início da vida nosso começa na escola, né? Toda a vida pública começa na escola, então ela acaba sendo uma porta e um foco
de muita tensão e, infelizmente, de ações como nós temos assistido. A presença de psicólogo e de assistente social tem sido mais profundamente debatida. Hoje, recentemente, nós já temos legislação que traz esses profissionais para dentro da escola. Algumas redes de ensino, durante a pandemia, tiveram contrato de horas de trabalhos, né? É assim que é contratado, e veja outro problema aí, de terapias psicológicas. Esse trabalho, infelizmente, está entrando nas redes públicas através da terceirização. Isso significa precarização do trabalho do psicólogo e também uma outra maneira de financiamento da educação que tira do dinheiro público e contrata empresas de terceirização. E ela não tem um fim de trabalhos no campo da psicologia, mas ela contrata psicólogos e vende o serviço. Então, isso a gente precisa olhar com muito cuidado o modo pelo qual tanto assistente social quanto os psicólogos estão entrando na escola. Porque, senão, serão novos profissionais que estarão com as suas forças de trabalho, com a sua potência em poder ajudar a escola, mais uma vez precarizados, sobrecarregados e com a sua capacidade de ajudar a escola também comprometida. É muito complicado, eu sei, olha, professora, volta para a questão política, mas a gente entende que essa é uma fonte que tem gerado essa situação dentro da escola. Olha para as escolas, se a gente, na rede municipal de Aracaju, mais de 50% dos professores hoje estão contratados. Isso significa trabalho precarizado, isso significa que esses professores, ao chegar no final do ano, eles podem ser demitidos, isso significa que esses professores acabam não criando vínculo dentro da escola, que precisam ter trabalhos em outros lugares. Então, essa condição é uma condição de muita fragilização dentro da escola. Os profissionais da saúde, da assistência social, da psicologia são absolutamente bem-vindos. E eu traria até mais, os sociólogos também trariam grandíssima contribuição para essa situação. Mas serão muito bem-vindos. Agora, professora, também tiverem condição de trabalho. Uma vertente que nós estávamos discutindo aqui, ouvindo a senhora falar e que nós estávamos debatendo aqui nos estúdios, é que a gente vê esses fatos ocorrerem também em escolas privadas, né? Onde os professores também vivem com, digamos assim, com esse limite tênue da possibilidade da demissão, de um salário pago, muitas vezes analisado como não justo também, de uma remuneração um pouco mais baixa, e são escolas com outras estruturas. É só a questão da desigualdade mesmo, e a senhora própria parece que está valendo um pouco os pensamentos da gente aqui nos estúdios, porque a gente, ouvindo a senhora com muito cuidado, a gente falava um pouco isso. A professora, ela aponta muito para essa questão política, e a senhora própria utilizou a fala. Vira e mexe, a professora volta para a questão política. É só isso mesmo? Porque nas escolas privadas a gente também vê esse tipo de situação. Veja só, não é só isso, né? Só isso é muita coisa. Para começar. Agora, que escola privada que nós estamos falando, né? Hoje nós temos escolas privadas cuja mensalidade é de R$300, R$400. Há escolas privadas cuja mensalidade é R$15 mil. Né? Talvez essa realidade ainda não seja presente aqui em Aracaju, mas cidades como de centros maiores é uma realidade, sim. Né? Então, a gente precisa ter uma gradação aí. Os professores também das redes privadas, eu não tenho dados porque eu não estudo a rede privada, isso eu
eu sei mais um pouco da minha experiência, então aqui eu não vou fazer as minhas colocações com muita afirmação, mas, de modo geral, há uma condição bastante difícil, né, de trabalho desses professores. Em todo caso, Narciso, o que eu estou querendo dizer é que os professores e as professoras estão muito desautorizadas na sociedade brasileira. Desautorizadas e desvalorizadas. Isso também é um processo de desvalorização da escola. Nós tivemos aí 2 semanas atrás uma celebridade, né, dessas redes sociais, e que ela dizia, uma moça, que dizia que 2 minutos que ela rebola, ela ganha R$70 mil, enquanto uma professora, 1 mês de trabalho, ela não chega a ganhar R$5 mil. Ela está com razão, né? Essa moça, ela fala isso com bastante razão. É uma sociedade que se construiu assim. Então, é claro que nesse momento a gente tem que olhar, por exemplo, os ouvintes aqui falaram, quase todos eles, a questão da família. Tem toda a razão, nós temos que olhar a questão das famílias. Por que os pais estão com tanto medo de educar seus filhos, de controlar o tempo do horário que ficam na internet, ficam com o celular na mão, de olhar o que seus filhos estão assistindo, a distância das gerações entre aquela que teve acesso a essa internet depois de jovem ou depois de adulto, e as crianças que hoje nascem já nativas dessa forma de comunicação. Então, há um fosso aí também muito grande e que as escolas precisam fazer esse trabalho, é claro que sim. Mas essa família, ela precisa de ter trabalho, ela precisa ter emprego, ela precisa ter saúde, ela precisa de ter um mínimo de condição de vida para que ela também possa atuar e fazer o papel dela que lhe cabe de responsabilidade de educar os filhos, né? De tirar das crianças a cabeça, né? Entregar a cabeça, o espírito, o corpo, a alma das crianças e dos jovens a esse instrumento que hoje nós temos na palma da mão, que é a internet. Estamos conversando aqui no Jornal da Fã com a professora doutora Silvana Bretas. Professora, a produção está aqui me alertando que a senhora tem uma questão de limitação de tempo, não é isso? Porque nós temos, porque nós temos diversos ouvintes aqui para participar e interagir com a senhora. Vamos tentar marcar um outro momento que a senhora possa vir um pouco mais de tempo para que a gente possa aprofundar ainda mais este assunto, porque repercute muito, é a preocupação geral da sociedade, das famílias, né? Um pouco de como que esses fatos eles se reproduzem e se há, e aí a pergunta que eu faço um pouco do que a Magna fez, e se a senhora já respondeu, não compreende na sua fala, pergunto novamente para compreender. Há um estímulo pelo fato da sequência de fatos, um fato nos Estados Unidos, um fato em São Paulo, um fato em Sergipe. Há um estímulo quando esses fatos chegam ao noticiário? Então, é difícil fazer esse cálculo. Em relação aos Estados Unidos, o que nós sabemos, e que até então a gente recebia notícia de ataques nas escolas americanas, né? Estados Unidos, ele tinha uma legislação de liberação de armas. Isso é bastante sabido e sempre que esses ataques ocorriam nas escolas nos Estados Unidos, o Congresso, de modo geral, trazia à tona as legislações americanas a respeito do porte de armas. É coincidência ou não, o Brasil também tem legislação a respeito disso, mas nos últimos anos teve uma liberação, né, tanto de porte de armas. Hoje a gente passa, aqui na Avenida do Augusto Franco, você vê um clube
de armas. Não estou dizendo, por favor, né? Tem que falar com muito cuidado, porque eu não estou dizendo que a existência do clube tem uma relação com isso, né? Quero deixar muito claro que não é isso. Eu só estou querendo dizer o seguinte, a gente não via isso antes, né? Eu sei que isso é expositivo, tem controle, enfim. Mas, em todo caso, isso é fato, não é uma opinião agora. Nós tivemos uma legislação que permitiu mais o armamento da população. Há uma relação direta? Parece que há algumas evidências, né? Se há, eu também não tenho como afirmar isso, né? Mas algumas evidências parecem que sim. No caso de São Paulo, ouvindo e lendo também o noticiário, eu li inclusive o depoimento do garoto que desferiu o ataque. Esse garoto, ele participava de grupos sociais que planejam os ataques, né? Então, é uma coisa que a Delegacia de Crimes da Internet precisa investigar com muita profundidade. Se esses grupos têm crescido dentro das redes sociais, que política dentro dessas redes podem coibir a ação desses grupos, porque eles vão arregimentando crianças, jovens, adultos também, menos avisados, para um grupo que cria, parece, né? Que cria a ideia de que isso é possível. Vamos fazer, já que o Estado não funciona, já que eu sofro todos os bullying, né? Todos os preconceitos, vamos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Então, isso é preciso ser investigado. E hoje nós já temos, né, instâncias da segurança pública que são pessoas treinadas, pessoas preparadas para fazer investigação nesse tipo de rede social e que criam esses grupos. Eu acho que é uma ação absolutamente urgente. Professora, muito obrigado por sua participação e vamos retornar o convite para que a senhora possa, em outro momento, também voltar aqui, quem sabe até aqui com a presença nos estúdios e a gente trazendo outras vozes também para a gente fazer um debate bem bacana aqui. Muito obrigado, viu, professora, pela sua contribuição. Eu agradeço a oportunidade, quero desejar bom dia a todos e a todas que estão nos ouvindo, agradecer as perguntas, agradecer o convite e estou à disposição para uma próxima vez. O convite foi feito ontem à noite e eu já tinha uma agenda muito apertada. A produção nos explicou. Não ter o tempo necessário que a gente precisa. Perfeito. Vamos dedicar da próxima vez um programa inteiro a esse tema, porque a gente sabe que vai suscitar muita participação dos ouvintes. Muito obrigado, viu, professora? Muito obrigada. Bom dia. Conversamos com a professora doutora Silvana Bretas aqui no Jornal da FAM. Muitos ouvintes querendo participar e interagir, mas a professora com um compromisso, ela tem uma palestra que vai dar hoje, né, na cidade de Santo Amaro. Infelizmente, a gente não pôde ampliar a participação de todos, mas a gente continua ouvindo o povo daqui a pouquinho aqui no Jornal da FAM.